Em plena pandemia, o Manchester United consegue firmar um novo contrato de patrocínio master, o patrocínio no peito da camisa, no peito dos jogadores, né? Para a temporada 2021-2022 em diante, ou seja, a próxima temporada. A TeamViewer, uma empresa de software de videoconferência, né, transferência de arquivos, enfim, uma empresa que atua nesse segmento e que cresceu muito durante a pandemia, até pelo que produz, pelo que apresenta, pelo que oferece e o momento vivido pelo mundo, né, vai pagar o equivalente a aproximadamente 47 milhões de libras por ano para exibir o logo na camisa dos Red Devils. O valor é inferior ao que a Chevrolet pagava no seu contrato, no seu acordo iniciado em 2014, que chegou a 64 milhões de libras. Mas ainda assim é o maior acordo da Premier League, esse que o United terá a partir da próxima temporada. Se considerarmos que o mundo vive uma pandemia, uma crise econômica, uma dificuldade muito grande, é um acordo fantástico. E o detalhe, o acordo com uma empresa que, ao crescer nesse período de pandemia, porque oferece justamente algo que pode e deve ser consumido obrigatoriamente pelas pessoas e pelas empresas, justamente nessa crise, né, em que as pessoas ficam impossibilitadas de viajar, de sair, de se encontrar, né, justamente nesse momento essa empresa se associa justamente ao United. E detalhe, é o momento que o Manchester United não é bom. O time não tem brigado por títulos, foi eliminado precocemente nessa temporada da Liga dos Campeões e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela com os patrocínios e os valores no começo da atual temporada. Ela foi publicada pelo jornal inglês Daily Mail. E você vai ver aí os números de então. Confira. Então, primeiro, o Manchester United com a Chevrolet, 60 milhões de libras por temporada, um valor inferior à temporada, você vê ali, 19,20 em 4 milhões de libras, por conta da desvalorização naquele momento da moeda, no momento que essa tabela foi publicada ainda durante o ano passado, mas já na temporada atual, tá? Então, 60 milhões de libras. Caiu para 47? Bem, caiu para 47. Pô, então teve uma queda, mas peraí. Caiu para 47 no meio da pandemia. Os caras conseguiram um patrocínio melhor, né? Em segundo vem quem? O Manchester City, com a Etihad, 45. Ou seja, ainda assim, com os 47 milhões da TeamViewer, o United terá o maior patrocínio da Premier League. Sendo que o Manchester City tem um patrocínio da Etihad, que nada mais é que a empresa aérea dos Emirados Árabes, que são os donos do clube. Ou seja, na verdade está tudo em casa, né? Em seguida vem o Arsenal com a Emirates, outra empresa aérea, né, dos Emirados Árabes, que paga 40 milhões, é parceira, nome do estádio e tudo mais. Depois o Chelsea com a Three, que é uma empresa de telecomunicações, né? Você tem serviços de celular e tudo mais no Reino Unido. Depois uma instituição financeira, a Standard Chartered, que é um banco, né? 40 milhões paga ao Liverpool por temporada. Depois a AIA, né? Seguros, 35 para o Tottenham, e aí por aí vai. Apostas, né? Os sites de apostas, eles investem muito no futebol, e você vê aí alguns clubes que têm patrocinadores desse ramo, o caso do West Ham, né, que tem um site de apostas que patrocina. Depois aí vem o Everton com uma empresa que revende automóveis, né, online. Na sequência o Wolverhampton, também com apostas, o Burnley, idem. O Aston Villa tem o mesmo patrocinador do Everton. E aí segue o Crystal Palace, o Leeds United, o Newcastle, todos com o setor de apostas. Aí veio o Brighton, que tem a American Express, mas é um parceiro também do clube, que empresta o nome ao estádio. A cidade de Brighton é a cidade do Amex, então é apoiado bastante pelo cartão de crédito, né? O Brighton, o time do sul da Inglaterra. Depois o Leicester, né? King Power, né? Free Shop, Duty Free. O Southampton, que tem também um site de apostas apoiando, né? O Sportbet.io. Na sequência, o Sheffield United, também uma instituição financeira. O West Brom, que acabou de renovar por mais 3 anos, né, com o seu patrocinador. E na sequência, o Fulham, que também tem um site de apostas que o apoia, né, que o patrocina. Então você vê que os sites de apostas são patrocinadores de muitos times na Premier League. As instituições financeiras também aparecem aqui, né? E o United, ele acaba fechando um acordo com uma empresa que ela difere, ela é diferente dessas outras aqui, né? Ela atua de uma forma que nenhuma outra empresa que patrocine times
da primeira divisão inglesa atua. É um outro ramo, né? É algo que acontece justamente no meio da pandemia, quando esse novo patrocinador cresce e o United consegue arrebatá-lo. Repito, isso no momento ruim do time, no momento em que o time não está bem, o time não tem brigado pelo título inglês, o time foi eliminado cedo da Liga dos Campeões, está lá na Liga Europa, e ainda assim o gigante, o Manchester United, consegue um novo patrocínio que é inferior ao antigo, mas superior a todos os demais. Isso não é pouco, gente. É muito difícil comparar com o Brasil, porque além da diferença de câmbio, você tem aí uma situação em que aqui os clubes muitas vezes eles vendem vários espaços no seu uniforme, né, e não apenas o patrocínio dito Master. Você pode comparar, de repente, o Master de um time inglês com o Master de um time brasileiro. Mas, pela diferença de câmbio, a Libra valendo 7,6 aproximadamente, 7,7 nessa semana, nesse começo de semana, é uma comparação absolutamente, nesse momento, sem sentido, né? Não tem muita lógica, né? A gente poderia até comparar, é feito de curiosidade. Mas o importante é o seguinte: é a capacidade que tem o Manchester United, mesmo vivendo um momento difícil em relação aos seus áureos tempos em que era campeão, dominava o futebol da Inglaterra, brigava pelo título europeu, né? Então é um momento que não é dos melhores para os Red Devils, ainda assim o seu departamento de marketing consegue um patrocínio que, embora inferior ao anterior, que era de 2014, firmado num outro momento, né? O time vinha ainda de uma onda mais vencedora, não havia pandemia, nada disso, né? Então um contrato longo com a Chevrolet, que agora vai chegando ao seu final, ainda assim eles conseguem o melhor contrato da Premier League. Ou seja, deve ter gente competente trabalhando por lá. É mais uma lição para times brasileiros. Hoje o Flamengo não tem patrocínio em 4 espaços no seu uniforme, por exemplo, e nenhum clube brasileiro conseguiu até hoje algo que é um padrão europeu, que é ter um patrocinador sem apego pessoal, sem vínculo político, sem ter lá um político que gosta do clube, ou dono da empresa, das empresas que é apaixonado pelo clube, ou coisa parecida. Um negócio estritamente profissional, de mercado, e um patrocínio master que diga o seguinte: olha, eu vou colocar a marca no peito dos seus jogadores, né, na camisa, na parte central, e mais nada no uniforme, como é na Europa. O dia que o clube conseguir isso, por uma boa quantia, nós estaremos entrando no primeiro mundo desse negócio aí do marketing e da publicidade nas camisas dos jogadores de futebol, dos uniformes. Porque aí você vai ter um uniforme limpo, um patrocínio pesado na área mais nobre e só, e mais nada, sem brigar com outros patrocinadores, né? Sem que apareça uma marca aqui, outra marca ali, para cada um ter alguma visibilidadezinha ali nesse contexto. Mas aí você só vai ter um patrocinador. Os times europeus têm no uniforme um patrocinador, no caso da Premier League, há algumas temporadas também, em uma das mangas da camisa você tem um patrocínio. Os demais patrocinadores aparecem naquele painel atrás dos jogadores, do técnico, quando dão entrevistas, aparecem em uniforme de treino, aparecem em roupa de passeio, quando o jogador está embarcando para viajar ou coisa parecida. Um exemplo, a Carabao, que patrocinou o Flamengo há algum tempo, patrocinador do Chelsea, mas não na camisa de jogo, mas você via o logo daquele energético, por exemplo, no uniforme de treino, na roupa de passeio, quando os jogadores estavam no aeroporto ou indo viajar, né? E nos bancos de reservas, quando o técnico era focalizado pela televisão e ele saía, levantava, o jogador reserva estava ali se movimentando, você via atrás dele o logo daquela empresa Carabao. Ou seja, existem vários outros espaços que os times europeus oferecem, comercializam e ganham dinheiro com isso. E mantém o uniforme mais limpo, com uma marca única ali no centro do peito, no máximo na manga, mais um outro, e ganham muito dinheiro com isso. Até na pandemia os caras dão aula e mostram como é importante ter um marketing competente, algo que falta a clubes importantes no Brasil. O paralelo que a gente pode traçar de novo com o Flamengo é esse. Se o United, dentro da sua realidade, não vive o melhor momento, o Flamengo vive a melhor fase em décadas, dentro da realidade brasileira. O United fecha um novo patrocínio. O Flamengo não consegue preencher sequer as vagas que pretende preencher no seu uniforme, com 4 patrocinadores que saíram e até agora não foram substituídos. É para parar e pensar. Saudações.